pessoal, tudo bem? Hoje a gente tem a segunda aula, a parte final do nosso colete que a gente iniciou no nosso último vídeo. Se você não acompanhou o último vídeo, é só você clicar no botão que está aparecendo aí na sua tela e assistir a primeira videoaula. Lá também disponibilizo a lista de material que eu utilizei. Lembrando que se vocês tiverem sugestões de tipos de peças que vocês querem que eu ensine aqui no canal, é só vocês escreverem aí no comentário, tá bom? Curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal. E vamos começar. E agora nós vamos passar para a segunda etapa do nosso trabalho. E o que a gente vai fazer aqui, pessoal, é uma sequência de 3 carreiras que irão nos dar um entre-meio. A primeira carreira desse entre-meio é uma carreira de pontos baixos. Só que eu não vou fazer essa carreira de pontos baixos nesse momento, porque eu vou utilizar a mesma carreira de ponto baixo que eu fiz sobre as correntes iniciais do trabalho como primeira carreira de ponto baixo desse entre-meio que eu irei fazer aqui, tá bom? Então, eu venho aqui no primeiro pontinho do cordão, na primeira correntinha, e nela eu vou prender o fio novamente. Vamos agora, então, para a segunda carreira do nosso entre-meio, já que a primeira a gente vai utilizar o que já está feito. Vamos fazer aqui 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Vamos laçar a agulha 2 vezes no fio, como se fôssemos fazer um ponto alto duplo. Vamos aqui para o ponto seguinte livre da base, vamos entrar com a agulha e vamos laçar o fio. Puxando e ficando assim com 4 laçadas na agulha. Vamos laçar mais uma vez e vamos fechar esses 2 pontos mais próximos da ponta da agulha, tá? Dessa forma. Depois que a gente fecha esses 2 pontos, a gente laça o fio mais uma vez na agulha, pula um ponto livre da base e no segundo eu entro novamente com a agulha e laço de novo e puxo, ficando assim com um total de 5 laçadas na agulha. Vou pegar a 6ª laçada e essa 6ª laçada eu vou fechando todos os pontos que estão na agulha, porém de 2 em 2, tá bom? Então, eu vou fechar as 2 primeiras laçadas. Vou laçar mais uma vez e vou fechar novamente as 2 primeiras. Vou laçar de novo e mais uma vez eu fecho as 2 primeiras. Mais uma vez, e aqui eu vou fechar as 2 últimas. Ficando assim com o pontinho dessa forma. Só que esse pontinho ainda não foi concluído. Eu vou fazer aqui uma corrente de separação. E sobre o encontro dessas 2 perninhas aqui, que parece aqui um V invertido, sobre esse encontro eu vou fazer um ponto alto. Olhem só como eu vou entrar com a agulha. E aqui eu faço um ponto alto. Ficando assim, pessoal, o ponto X, ok? Vou fazer aqui uma correntinha de separação, vou pular um ponto da base e a partir do segundo ponto eu vou fazer outro ponto X. 2 laçadas na agulha, entro no segundo ponto da base, laço, fecho as 2 primeiras laçadas mais próximas da ponta da agulha, vou pular o primeiro ponto da base, no segundo eu vou fazer um ponto alto novamente. Fechando de 2 em 2. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto fechamento, ficando dessa forma o ponto. Faço uma correntinha e faço um ponto alto sobre a união das 2 perninhas. Mais um X. Vamos fazer mais uma vez uma correntinha de separação, 2 laçadas na agulha. Pulo o primeiro ponto livre, no segundo eu entro com a agulha, pego uma laçada, fecho as 2 primeiras mais próximas da ponta da agulha, laço mais uma vez, pulo o primeiro ponto, no segundo eu pego mais uma laçada e vou fechando de 2 em 2, até ficar com apenas uma laçada na agulha. Fiquei com uma laçada na agulha, faço uma correntinha e faço um ponto alto sobre a união dos pezinhos, sobre o V invertido. Agora, eu tenho 3x. E o que eu vou fazer, pessoal, é a repetição desse ponto até o final da carreira, tá bom? Essa é a nossa segunda carreira do entre-meio. Vamos lá. Cheguei aqui no final da carreira, você vai observar que resta apenas um pontinho na base. E nesse pontinho, eu vou fazer um ponto alto duplo.
encerrando a carreira, perdão, da mesma maneira que a gente começou. Agora eu vou para a terceira e última carreira do nosso entre meio, que é uma carreira de pontos baixos também. Vou fazer uma correntinha para subir. O primeiro ponto baixo eu vou colocar sobre o ponto alto duplo. E agora eu quero que vocês prestem atenção como eu vou distribuir os pontos baixos sobre o ponto X. Na primeira perninha ou bracinho aqui do ponto X, você vai fazer um ponto baixo sobre ele. Na correntinha de separação, você vai fazer outro ponto baixo. Na segunda perninha do ponto X, você vai fazer mais um ponto baixo. E aqui na corrente que separa um ponto X do outro, você vai fazer outro ponto baixo. Ou seja, você vai fazer um ponto baixo para cada ponto. Novamente, na primeira perninha do ponto X, você faz um ponto baixo. Na correntinha que separa as perninhas, você vai fazer outro ponto baixo. E sobre a segunda perninha, você vai fazer mais um ponto baixo, além do ponto baixo na correntinha que separa um X do outro. Você vai seguir assim até o final da carreira. Chegando aqui no final da carreira, faço o ponto baixo sobre a última perninha do último X. E aqui onde eu fiz as 4 correntes para subir a carreira anterior, eu faço um ponto baixo na primeira corrente, contando de cima para baixo. Pronto. Agora, eu posso cortar esse fio, porque eu vou passar para a fase dos quadradinhos de crochê que a gente vai fazer agora. Para iniciarmos o nosso módulo, a gente vai fazer 6 correntes. Vamos fechar em círculo com um ponto baixíssimo. 3 correntes para subir, que equivale a um ponto alto, e vamos colocar dentro do círculo mais 23 pontos altos, que com as 3 correntes que a gente fez para subir, totalizará 24 pontos altos. Aqui, por exemplo, a gente já tem 3 pontos altos contando com as 3 correntes. 4, 5, 23... 24. Aí, a gente vem na terceira corrente, contando de baixo para cima das 3 que a gente iniciou, e faz um ponto baixíssimo, fechando assim a nossa primeira carreira do nosso quadradinho. Vamos para a segunda e última carreira do quadradinho. Subimos fazendo 3 correntes. No ponto seguinte, a gente faz o segundo ponto alto. No ponto seguinte, a gente faz o terceiro ponto alto. Vamos fazer 3 correntes. No primeiro ponto livre da base, a gente faz um ponto alto. No ponto seguinte, o segundo ponto alto. No ponto seguinte, o terceiro ponto alto. Assim, a gente tem um leque. Para passar para o outro leque, a gente precisa fazer 5 correntes de separação. No primeiro ponto livre da base, a gente começa a fazer o leque novamente. O primeiro ponto alto, no ponto seguinte, o segundo ponto alto, no ponto seguinte, o terceiro ponto alto. Depois de 3 pontos altos feitos, a gente faz 3 correntes. No primeiro ponto da base, um ponto alto. No segundo, mais um ponto alto. E no terceiro, outro ponto alto. Aqui a gente tem 2 leques separados por 5 correntes. E a gente dá a volta no trabalho fazendo isso aqui. Fica um total de 4 leques separados por um cordãozinho de 5 correntes. Entretanto, a partir de agora, eu vou fazer esses próximos leques já colocando o nosso módulo no trabalho. Vou aproximar aqui a câmera nessa região para você ver com mais detalhes como eu faço a união. Então, depois de fazer um leque, é hora de eu fazer o cordãozinho de 5 correntes. Só que como eu já vou começar a aprender no trabalho principal, eu vou fazer apenas 2 correntes. E o que seria a terceira corrente, eu vou substituir por um ponto baixo, que eu vou fazer no primeiro ponto baixo da última carreira que eu trabalhei na peça principal, que é uma carreira também de ponto baixo. Então, eu venho aqui,
no primeiro ponto baixo e faço um ponto baixo. Vou fazer as duas correntinhas para completar o cordão de 5. Venho aqui na base e a partir do primeiro ponto livre da base, eu faço 3 pontos altos, tá? Um em cada ponto. Agora é a vez da gente fazer as 3 correntes que ajudam a formar o leque. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma corrente, a segunda corrente eu também vou prender no trabalho principal. Vou pular aqui, pessoal, 5 pontos livres da base, a contar do primeiro ponto livre que vem depois de onde eu prendi. Eu prendi o ponto aqui, venho no próximo e a partir desse próximo eu começo a contar 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, no sexto ponto, eu faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, volto pro nosso quadradinho e a partir do primeiro ponto livre eu faço mais 3 pontos altos, um em cada ponto. Mais uma vez, eu tenho que fazer 5 correntinhas. Faço 2. A terceira correntinha, eu venho aqui no trabalho principal e vou pular 5 pontos a partir do primeiro que vem logo depois do último ponto que eu prendi. 1, 2, 3, 4, 5. E no sexto ponto, eu faço um ponto baixo. Depois de ter prendido nesses 3 lugares, eu vou continuar o nosso motivo livre agora, tá? Então, eu vou fazer 2 correntes, 1, 2, volto pro quadrado e faço o último leque normalmente. 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Para encerrar, a gente encerra fazendo 5 correntes. Vamos aqui na terceira corrente, contando de baixo para cima das 3 que a gente iniciou o trabalho e vamos fazer aqui um ponto baixíssimo. Agora, é só a gente cortar o nosso fio, esconder tudo certinho. E o nosso primeiro motivo, o primeiro quadradinho já vai estar na peça. Vamos pro segundo. Então, aqui eu já estou com o meu próximo motivo que eu vou colocar na peça. E dessa vez, vocês observam que eu fiz aqui apenas um leque. Vou fazer 2 correntes. E já vou começar a prender no trabalho. Só que dessa vez, como eu já tenho um motivo preso, eu vou fazer o fechamento, a união, em formato de L. Vou começar aqui do primeiro motivo e vou terminar aqui no trabalho, tá bom? E a primeira união que eu vou fazer é nessa alcinha aqui de 5 correntes do primeiro motivo. Então, eu vou entrar aqui nessa alcinha de 5 correntes e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer 2 correntes e volto para a base para fazer 3 pontos baixos. Vou fazer uma correntinha e eu venho aqui para as 3 correntinhas daqui do leque, eu vou prender nela. Com um ponto baixo. Faço uma corrente, volto para a base para fazer os 3 pontos altos.
Então, aqui você observa o seguinte: 5 correntes presa com 5 correntes, 3 correntes presa com 3 correntes. Vai ser sempre assim. Agora é a vez de eu fazer as 5 correntes, então eu vou fazer 2 e vou substituir a terceira por um ponto baixo, que eu vou fazer nessa união aqui, tá bom? Venho bem no ponto baixo de união. E vou fazer outro ponto baixo nele. Faço as 2 correntes que faltam e volto para a base para fazer mais 3 pontos altos. Terminou os 3 pontos altos? Agora é hora da gente unir pelas 3 correntes do leque. Então, eu faço uma correntinha e a união aqui no trabalho é exatamente igual como você uniu aqui no primeiro motivo. Você vai pular 5 pontos livres da base, 1, 2, 3, 4, 5, e no sexto ponto, você vai fazer um ponto baixo. Faz a correntinha que tá faltando, volta para a base para fazer mais 3 pontos altos. Agora é a hora das 5 correntes. Você faz 2, pula 5 pontos livres no trabalho, 1, 2, 3, 4, 5, e no sexto ponto, você faz um ponto baixo. 2 correntes para completar o cordão. E agora, pessoal, depois de ter unido o motivo na peça por 3 pontos, olhem só, 1, 2, 3, é hora de você descer e fechar o motivo. A gente vai sempre unir o motivo na peça principal em 3 lugares. Olhem só, o meu primeiro motivo, eu uni em 3 lugares, 1, 2, 3, sempre com um espacinho de 5 pontos entre um fechamento e outro. E o segundo motivo, eu fiz a mesma coisa, uni na peça em 3 lugares, 1, 2, 3, lembrando que a partir do momento em que você já tem motivo na peça, você precisa começar a união desde o último motivo que você colocou, do jeito que eu mostrei aqui. 5 correntes sempre unidas a 5 correntes, o leque sempre unido ao leque, ok? Então, aqui eu vou completar o meu segundo motivo de forma livre, trabalhando apenas nele, 3 pontos altos. Agora, eu faço 3 correntes, porque eu estou começando aqui um novo leque. E aqui, para fechar o nosso motivo, eu faço 5 correntes. Venho aqui na terceira corrente, contando de baixo para cima, e faço um ponto baixíssimo. É só eu arrematar o fio, e eu já vou ter aqui 2 motivos na peça. Então, agora é a sua vez de dar continuidade. Você vai fazendo os motivos e colocando na peça da mesma maneira que eu coloquei o último, tá bom? Exatamente da mesma maneira, até você chegar no finalzinho da sua carreira, ok? Quando você chegar no finalzinho da carreira, a gente volta. Então, assim ficou a nossa primeira carreira de quadradinhos. Agora, a gente vai para a segunda carreira de quadradinhos. Então, a gente volta para cá para o começo e eu vou mais uma vez aproximar aqui a nossa visão. E mais uma vez, eu vou colocar o primeiro quadradinho dessa nossa nova carreira. E esse primeiro quadradinho, eu sempre faço com 2 leques inteiros antes de começar a união. Depois que eu termino o segundo leque, é hora de eu fazer as 5 correntes, que eu faço da seguinte forma. 2 correntes, a terceira, novamente, eu vou substituir por um ponto baixo esse que eu vou fazer nesse espaço aqui de 5 correntes do primeiro quadradinho que já está no trabalho, tá bom? Vou sempre começar aqui nesse cantinho. Faço aqui o primeiro ponto baixo. Vou fazer 2 correntes, volto na base do quadradinho que eu tô trabalhando e faço aqui 3 pontos altos.
faço uma corrente, volto pro leque do primeiro quadradinho, que já está no trabalho, olhem só aqui o leque, e dentro desse espaço eu vou fazer um ponto baixo. Uma corrente, volto pro quadradinho que eu estou trabalhando e faço mais 3 pontos altos. E mais uma vez, a gente faz as 5 correntes. Então, são 2 correntes que a gente inicia. A terceira corrente vai virar um ponto baixo, que a gente vai prender bem aqui, olhem só, na união entre o primeiro e o segundo quadradinho que já estão no trabalho. E depois dessa união aqui, eu já desço trabalhando esse quadradinho apenas, tá bom? Então, eu faço aqui as 2 correntes, volto para a base e faço um leque. Depois do leque, mais 5 correntes. E fecho com um ponto baixíssimo na terceira corrente, contando de baixo para cima. Já posso arrematar o fio. E agora, só para não restar dúvidas, eu vou colocar mais um quadradinho, tá? É o segundo quadradinho da carreira. E como ele é o segundo quadradinho, a partir dele, eu faço apenas um leque, tá? Antes de começar a fazer a união. E a união sempre começa no cordãozinho de 5 correntes. Eu vou fazer 2 correntes e a terceira eu vou substituir por um ponto baixo, que dessa vez eu vou começar a união no último quadradinho que eu coloquei na mesma carreira, olhem só, nesse quadradinho bem aqui, neste canto. Vou fazer um ponto baixo. Faço as 2 correntes, volto para a base do quadradinho que eu estou fazendo. 3 pontos altos. Agora, eu faço apenas uma corrente, venho pro leque do último quadradinho que eu fiz, olhem só o leque, e faço um ponto baixo nele. Uma corrente, volto na base do quadradinho que eu tô trabalhando e faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vou fazer 2 correntes. E agora, pessoal, olhem só. Eu venho na união aqui desses 3 quadradinhos. E bem na união, eu vou fazer aqui um ponto baixo, unindo o 4º quadradinho nele. Faço 2 correntes, volto pro módulo para fazer 3 pontos altos. Uma corrente. Agora, na vez... Pessoal, se for necessário, você sempre arrume na mesa e observe onde é o ponto de união, caso você se perca, tá bom? Olhem só, eu estou fazendo agora uma correntinha e vou unir no leque, bem aqui. Uma corrente, volto pro motivo. Agora, eu vou no meu último ponto de união com os motivos que já estão no trabalho. Então, eu vou fazer 2 correntes, venho para a união aqui do segundo com o terceiro motivo. E vou fazer nessa união um ponto baixo. Agora, é aquele momento, deixa eu abrir aqui novamente, em que eu vou concluir esse quadradinho que eu tô fazendo. Eu vou descer de forma livre até eu fechar a carreira. Fechei a carreira, vou fazer mais um quadradinho e vou repetir tudo de novo.
até eu encerrar essa segunda carreira de motivos. Eu vou fazer aqui o meu trabalho, vou dar uma avançada nele e volto já para falar para vocês o que foi que eu fiz, tá bom? Vamos lá. Então, está aqui o meu trabalho com 3 carreiras de quadradinhos que eu escolhi colocar no meu trabalho. Se você quiser fazer mais carreiras ou menos, fiquem à vontade para fazer da maneira que vocês quiserem. Só para vocês terem como referência, eu medindo aqui do ombro até a última carreira de quadradinho, eu trabalhei 40 centímetros. Agora, pessoal, a gente vai repetir o nosso entre meio, tá? Que é esse ponto aqui, onde a gente faz uma carreira de ponto baixo, o ponto X e outra carreira de ponto baixo. Para facilitar para vocês, eu vou mostrar como vocês irão distribuir a primeira carreira de pontos baixos sobre os motivos, tá bom? A primeira coisa que vocês têm que fazer é amarrar o fio novamente no trabalho e vocês vão fazer isso nesse cantinho aqui, onde a gente tem 5 correntes, e esse fio será amarrado na terceira corrente. Cada motivo terá 12 pontos baixos sobre eles, tá bom? E é isso que eu vou mostrar para vocês, como distribuir esses 12 pontos baixos sobre cada motivo. E o primeiro ponto baixo você vai fazer nesse mesmo ponto onde eu amarrei o fio. Então, eu fiz aqui o nozinho para colocar a agulha no trabalho novamente e vou fazer nesse mesmo ponto um ponto baixo. O segundo, a gente vai fazer aqui nesse espaço antes dos 3 pontos altos. Vamos fazer também um ponto baixo para cada ponto alto, totalizando assim 5 pontos baixos. Nesse espaço de 3 correntes, a gente vai fazer mais 3 pontos baixos, totalizando 8 pontos baixos. Um ponto baixo para cada um desses 3 pontos altos, totalizando 11 pontos baixos. E o último ponto baixo desse primeiro motivo, a gente faz nesse espaço aqui, antes do nozinho que une um quadradinho ao outro, tá bom? Pronto. 12 pontos baixos. Agora, a gente passa para o próximo quadradinho, onde a gente vai colocar mais 12. E o primeiro ponto baixo desse próximo quadradinho, a gente sempre faz na união, tá bom? Então, a gente vem aqui na união e faz o primeiro ponto baixo e repete tudo de novo. Olhem só. O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Observem que eu estou colocando nos mesmos pontos que eu coloquei no primeiro quadradinho. O nono, o 10º, o 11º. E aqui, antes do próximo quadradinho, a gente faz o 12º, passa para o próximo e faz tudo de novo. E a gente vai repetir isso aqui, pessoal, desse jeito por todos os motivos. A única observação que eu faço para vocês é quando vocês chegarem no último, que vocês irão distribuir os pontos baixos da mesma maneira que vocês distribuíram nos pontos anteriores, fazendo o seguinte: um ponto baixo aqui, um aqui, um em cada um desses 3, totalizando 5, mais 3 aqui, totalizando 8. Aí, o nono, o 10º, o 11º e o 12º, vocês irão fazer aqui nesse espaço, ok? Só que vocês, depois disso, precisarão fazer mais um ponto baixo, que vocês farão na terceira corrente dessas 5, tá? Então, vocês vêm bem aqui e vocês irão fazer o último ponto baixo, finalizando a carreira da mesma maneira que você começou. Você começou a carreira fazendo um ponto baixo na terceira correntinha lá do primeiro motivo, e você vai encerrar a carreira fazendo um ponto baixo na terceira correntinha aqui também, tá bom? Terminou essa carreira, você faz o ponto X e depois mais uma carreira de ponto baixo. Se restar dúvida, se você não lembrar como faz esse entremeio, é só você voltar à parte do vídeo que eu ensino a fazer e assistir fazendo tudo de novo. Quando a gente terminar, a gente volta para a próxima etapa. Bem, e agora que a gente já fez mais o entremeio, é hora da gente fazer aquele padrão que é uma composição entre o ponto tombadinho e o ponto rede. Para iniciar, a gente vai fazer aqui uma correntinha e vai fazer um ponto baixo no mesmo ponto, tá? Vamos fazer aqui 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, pular 3 pontos da base e no quarto a gente faz um ponto baixo, formando assim
uma alcinha do ponto rede. Olha só. E agora, a gente vai fazer o ponto tombadinho. Duas correntes, essas duas correntes mais esse ponto baixo formam um ponto alto. Vamos colocar no mesmo ponto mais 3 pontos altos. Pular 3 pontos da base, 1, 2, 3. No quarto, a gente faz um ponto baixo. Vamos agora fazer duas alcinhas do nosso ponto rede. 1, 2, 3, 4, 5. Pula 3 pontos da base, no quarto, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Pula 3 pontos da base, no quarto, um ponto baixo. Esse ponto baixo que a gente acabou de fazer aqui, pessoal, já é a repetição do ponto baixo que a gente faz bem aqui para iniciar o ponto tombadinho. Ou seja, o que a gente vai fazer agora é repetir esse trecho do trabalho até o fim. Um ponto tombadinho, 2 pontos rede. Um ponto tombadinho, 2 pontos rede, ok? Vou repetir aqui mais uma vez. O ponto tombadinho, a gente faz duas correntes e faz 3 pontos altos no mesmo lugar. Pula 3 pontos da base e no quarto ponto a gente faz um ponto baixo. E para fazer os 2 pontos redes, a gente faz 5 correntes, pula 3 pontos e faz um ponto baixo. 5 correntes, pula 3 pontos e faz um ponto baixo. E a gente vai repetindo isso aqui, pessoal, até o final da carreira. Vamos lá. Chegamos aqui no final e a gente encerra a carreira da mesma maneira que a gente começou. A gente começou a carreira, vou mostrar aqui novamente para vocês, com uma alcinha e um tombadinho. E a gente vai encerrar a carreira dessa mesma forma. A gente fez aqui o tombadinho e agora a gente vai fazer a alcinha. A gente sempre encerra a carreira da mesma maneira que a gente começou. Pula os 3 pontos da base e no quarto e último ponto a gente faz um ponto baixo. E essa aqui é a nossa primeira carreira. Pessoal, as nossas carreiras, nesse padrão aqui, serão sempre feitas dessa forma, tá bom? O que vai mudar é a maneira que você vai iniciar cada carreira e terminar as carreiras, tá bom? Ora você começa assim e termina com uma alça inteira, ora você começa e termina com uma meia alça. Agora, por exemplo, é hora da gente começar com uma meia alça. Para fazer essa meia alça, a gente faz 3 correntes, que equivalem a um ponto alto, e mais 2 correntes, que são correntes de separação. Vira o trabalho, sobre a primeira alça, a gente faz um ponto baixo. Isso aqui, pessoal, é uma meia alça, tá? Não é uma alça inteira. Embora a gente tenha feito 5 correntes, mas nesse caso aqui, as 3 primeiras correntes representam um ponto alto. Vamos fazer aqui 5 correntes para fazer uma alça inteira. E vamos fazer um ponto baixo, olhem só, nesse espaço que tem entre os 3 pontos altos e as 2 correntes que a gente fez do último ponto tombadinho da carreira anterior. Um ponto baixo. Agora, a gente vai fazer um tombadinho. Sempre fazemos um tombadinho sobre o outro tombadinho, tá bom? Então, a gente sobe aqui fazendo 2 correntes e pegando essas 2 correntes do ponto tombadinho da carreira anterior, a gente vai fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vamos descer na próxima alça e vamos fazer um ponto baixo. Ficando dessa forma aqui. Vamos fazer agora as 2 alças que separam um tombadinho do outro. Fizemos aqui 5 correntes, vamos para a próxima alça, vamos fazer um ponto baixo. 5 correntes. Vamos aqui pro tombadinho e aqui no espaço a gente faz um ponto baixo e já faz outro tombadinho sobre ele. Fez aqui os 3 pontos altos, a gente desce na próxima alça e faz um ponto baixo. E é isso aqui, pessoal, que a gente vai repetir até o final da carreira, tá? Vamos lá até o final. Chegamos aqui no final da carreira,
a gente fez aqui o último ponto tombadinho dessa segunda carreira. Na base, a gente tem uma alça inteira. A gente vai fazer um ponto baixo nessa alça inteira e vai encerrar essa segunda carreira da mesma maneira que a gente começou. E como a gente começou fazendo uma meia alça. Então, a gente vai fazer aqui 2 correntes e um ponto alto que a gente vai fazer sobre o ponto baixo da carreira anterior. Encerrando assim a nossa segunda carreira. A nossa terceira carreira já é a repetição da primeira. Então, a gente vai começar e terminar exatamente igual. Vamos fazer aqui uma correntinha para subir. Virar o trabalho, um ponto baixo sobre o mesmo ponto. A nossa primeira carreira, a gente começou com uma alcinha e o ponto tombadinho. Aqui vai ser a mesma coisa. A gente vai fazer agora uma alcinha inteira. Vamos fazer um ponto baixo aqui sobre o ponto tombadinho. Olha só, a nossa alcinha. E aqui a gente já vai repetir o ponto tombadinho. Então, é exatamente igual, tá? Exatamente igual. A gente vai seguir assim até o final da carreira, onde a gente também vai encerrar com uma alcinha, do jeito que a gente está começando, com uma alcinha inteira. E a nossa quarta carreira já é repetição da segunda. Pessoal, é tudo igual. Começa e termina tudo igual, a gente só vai mudar, inverter aqui essa primeira e a segunda carreira. Ora a gente repete a primeira, ora a gente repete a segunda, e assim vai até a gente atingir o tamanho que a gente precisa para o nosso trabalho. Eu vou seguir aqui com o trabalho e volto já com o meu mais avançado. Então, aqui está o resultado do nosso ponto tombadinho intercalado com o nosso ponto rede. E nesse momento, pessoal, eu tenho medindo lá do ombro até a última carreira, em torno de 57 centímetros, medindo assim com a peça em repouso, 57, 58 centímetros, mas isso aqui é só para você ter como referência, você faz do tamanho que você quiser, como a gente já conversou, tá bom? Agora, a gente vai fazer o seguinte, essa parte aqui eu já encerrei, então, quando você achar que já tá suficiente, você vai fazer o que eu vou mostrar agora. Vou fazer aqui uma correntinha para subir, vou virar o trabalho, e vou fazer um ponto baixo sobre o ponto alto. 3 correntes, 1, 2, 3. Venho aqui no ponto tombadinho, nesse espaço onde a gente costuma fazer os pontos altos, dessa vez a gente vai fazer apenas um ponto baixo. 3 correntes. Na alça, a gente faz um ponto baixo. 3 correntes. Na outra alça, outro ponto baixo. 3 correntes. No ponto tombadinho, um ponto baixo. E a gente vai seguir fazendo isso aqui, 3 correntes e um ponto baixo, até o final da carreira, ok? Quando a gente chegar no final da carreira, o que a gente vai fazer? Quando a gente chegar no final da carreira, é hora da gente repetir o entre meio, que é essa sequência aqui de pontos, onde a gente faz uma carreira de ponto baixo, uma carreira de ponto X e outra carreira de ponto baixo, tá? Para distribuir os pontos baixos aqui, nessa carreira que eu estou fazendo nesse momento, é o seguinte, é um ponto baixo para cada ponto, independente de ser corrente ou de ser ponto baixo. Ou seja, aqui onde eu tenho 3 correntes, você vai fazer 3 pontos baixos. E aqui onde eu tenho ponto baixo, você vai fazer um ponto baixo. Ok, pessoal? Até o final da carreira. Quando a gente concluir esse entre meio, a gente volta. E agora que a gente terminou mais um entre meio, a gente vai fazer novamente o ponto lá do início do trabalho. Aquele ponto que a gente fez no primeiro vídeo, tá bom? O que cobre o busto, ok? Os pontos onde a gente tem apenas 2 variações de carreiras de leque. Vou mostrar aqui novamente para vocês como ele é feito aqui o iniciozinho. 3 correntes para subir, 2 pontos altos junto a essas 3 correntes. Uma correntinha de separação, pula 5 pontos da base e no 6º ponto, um leque com 2 pontos altos, uma correntinha de separação, 2 pontos altos. Mais uma correntinha de separação, novamente pulo 5 pontos da base, no 6º ponto, um leque, 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos no mesmo lugar. E aí, você segue assim até o final da carreira.
Quando você terminar essa carreira, você vai fazer mais uma carreira de leque, que dessa vez vai ser aquela em que entre um leque e outro, você vai fazer 2 correntes, um ponto baixo, 2 correntes. E aí a gente volta. Você vai fazer apenas essas 2 carreiras e a gente retorna para dar continuidade. Lembrando que é o mesmo ponto que a gente utilizou lá no topo, lá no início da peça. Então, é só você voltar ao primeiro vídeo e assistir, caso você tenha alguma dúvida. Então, aqui eu já fiz as 2 carreiras, tá? Dos leques que eu pedi para vocês fazerem. E agora eu vou para uma terceira carreira. Essa terceira carreira, ela vai ser feita um pouco diferente das anteriores, tá bom? Continuo subindo aqui com 3 correntes, 1, 2, 3, viro o trabalho e faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Vou fazer 2 correntes e vou fazer um ponto baixo nesse espaço aqui, ó, da base, antes do ponto baixo da base. Vou direto para o outro espaço, depois do ponto baixo da base, e vou fazer outro ponto baixo. Faço 2 correntes. Dentro do leque, eu vou fazer 2 pontos altos. 3 correntes, 1, 2, 3. Aí, eu vou voltar no topo do último ponto alto que eu fiz e vou fazer um ponto baixo. Formando assim o picô. Vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3, volto no ponto baixo que eu fiz fechando o picô anterior e faço outro ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, novamente eu volto no ponto baixo do último picô que eu fiz e faço mais um ponto baixo. Agora, eu volto no último ponto alto que eu fiz novamente. E faço um ponto baixo novamente. Agora, eu completo o leque fazendo 2 pontos altos no espaço. Ficando dessa forma aqui, um leque com 3 picôs. Faço 2 correntes, um ponto baixo neste espaço, um ponto baixo no espaço seguinte, 2 correntes. E agora, eu vou repetir aqui este mesmo leque. E vocês vão seguir fazendo isso aqui até o final. Vamos lá. E aqui você já consegue observar o efeito legal que esse acabamento deixou na nossa peça, mas sempre lembrando que se você tiver um outro acabamento em mente, você pode fazer, pessoal. Você pode dar a peça a sua cara, tá bom? Agora que a gente terminou a parte dos padrões, a gente vai passar para a parte final, que é o acabamento na abertura da peça, tá bom? Nesse momento, a gente vai trabalhar na lateral dos pontos. E como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer o mesmo acabamento que a gente fez na cava do braço, onde a gente fazia 2 pontos baixos e um picô. 2 pontos baixos e um picô. Esse mesmo acabamento bem aqui, olhem só. A única diferença é que a gente só vai fazer uma carreira. Não vai fazer a carreira de ponto baixo para depois fazer a de ponto baixo, ponto picô. A não ser que você queira também, você pode fazer assim, tá? Mas eu vou direto pro ponto baixo com picô. Então, eu venho aqui onde eu parei o fio, vou fazer uma correntinha para virar, venho aqui no mesmo ponto e vou fazer 2 pontos baixos. Sobre o segundo ponto baixo, eu faço 3 correntes e faço um ponto baixo sobre o ponto baixo, para poder formar aqui o picô. Aí, eu já passo direto pro próximo ponto e faço novamente 2 pontos baixos. Repito o picô. Eu tô colocando aqui 2 pontos baixos para cada ponto, mas de repente no seu ponto, o seu ponto pode ser mais alongado. E se seu ponto for mais alongado, pode ser que caiba mais. Nesse caso, pode ser melhor você colocar mais.
Porque se o seu ponto for muito alongado e você colocar pouco pontos baixos, o seu trabalho vai encolher, tá? Então, você precisa prestar atenção nisso. Não tem uma quantidade X e nem uma posição X para você colocar os pontos. Você só precisa ter, como eu posso dizer, visão da melhor forma de fazer o seu trabalho, tá bom? Aí, você continua fazendo. O que você precisa prestar muita atenção é a maneira em que você vai distribuir esses pontos de um lado da peça. Porque quando você chegar no outro lado, você precisa fazer exatamente a mesma coisa, senão pode ficar um lado maior do que o outro. Aí você vai repetir isso aqui, pessoal, até você chegar nas correntes iniciais do trabalho. Lembra lá no primeiro vídeo que a gente fez o cordão de corrente inicial e sobre esse cordão a gente fez uma carreirinha de ponto baixo? Pois é, você vai trabalhar até você chegar nessa carreirinha aqui, que foi onde a gente iniciou todo o trabalho, tá bom? Vamos lá. Então, aqui eu já fiz todo o acabamento, já cheguei aqui sobre o meu cordão de correntes iniciais, e aqui eu vou fazer o fechamento da peça, e eu decidi fechar minha peça com cordão de correntes, que eu vou amarrar, com amarração. Se você quiser colocar botão ou fazer outro tipo de fechamento, você fica à vontade, ou de repente até não fechar. Eu escolhi fazer aqui, pessoal, um truquezinho que eu já ensinei aqui no canal, que é como fazer um cordão de correntes de 3 cabos usando apenas um. Eu vou mostrar aqui para vocês, mas caso vocês não entendam, até porque eu não vou detalhar tanto, vocês podem clicar no botão que tá aparecendo aí no topo da sua tela e assistir a videoaula, tá bom? Eu vou tirar essa agulha aqui, que ela é muito pequena, e vou colocar uma maior. Eu vou escolher usar de 4 milímetros, tá? E vou fazer mais um ponto baixo. Eu quero que esse ponto baixo fique mais folgado, então eu vou fazer logo ele com a agulha grande. E aí, é só eu puxar essa laçada aqui que tá com a agulha. Vou puxar bastante e vou juntar essa laçada que eu puxei junto ao fio que está vindo do novelo. Venho com a mesma agulha e vou colocar ela dentro do último ponto baixo que eu fiz. Dessa forma aqui. E vou laçar os fios, que nesse momento formaram 3 cabos. Vou puxar por dentro desse ponto. Pode ficar um pouquinho complicado de fazer agora. Pronto, passou. Agora é mais fácil. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer correntes. Aqui eu já vou ter um cordão de correntes mais grossinho, então eu não vou precisar ficar me preocupando em ir e voltar com pontos baixos para fazer um cordão mais grosso. Eu vou fazendo isso aqui. Quando aquela alcinha que eu puxei ficar pequenininha, o que eu faço? Eu vou colocar a agulha por dentro dela, vou laçar o fio que vem do novelo, vou puxar, vou pegar essa laçada que eu puxei e vou fazer uma alcinha novamente, puxando de novo. Aí, eu dou continuidade ao meu cordão e eu vou fazer isso aqui até eu chegar no tamanho que eu acho conveniente. Seja um cordãozinho mais curto ou um cordãozinho mais comprido, você decide. Chegou no cordãozinho que você quer, é só você cortar o fio e voltar para a peça para a gente dar continuidade. Vamos então, aqui tá o meu primeiro cordãozinho, tá? Fiz curtinho, não quis fazer muito grande, arrematei o fio e agora eu vou voltar para o mesmo ponto onde eu fiz o cordão. Eu vou simplesmente amarrar o fio aqui e começar tudo de novo com a questão dos pontos baixos com picôs, tá bom? Vou entrar aqui nesse mesmo ponto. Observe que eu já voltei para a agulha de número 2. A 4 eu só usei para fazer o cordão. E aqui eu recomeço a fazer 2 pontos baixos e um picô, tá? Normalmente. E eu vou fazer isso aqui por toda essa volta do pescoço. Por toda a volta, tá? Até eu chegar do outro lado, olhem só aqui onde eu tô. Tô bem aqui. Vou dar a volta por aqui, pelo pescoço, até eu chegar aqui, do outro lado do cordão inicial. Quando eu chegar aqui, do outro lado do cordão inicial, eu vou novamente fazer o truquezinho com a agulha de 4 milímetros e vou fazer o cordão do outro lado novamente, tá? Terminei o cordão, venho aqui, amarro de novo e concluo a peça novamente com os pontos baixos e picôs. Simples assim, tá? Não tem nada de difícil
daqui pra frente. Quando você finalizar a sua peça, ela vai estar dessa forma. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você fez, tire uma foto bem legal e mande no meu Instagram, @eu.biaferreira, para que eu possa compartilhar nas minhas redes sociais o seu trabalho, tá bom? Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.